Decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de proibir novas leis que criem os chamados penduricalhos no serviço público gerou mais um mal-estar entre os poderes legislativo e judiciário. Parlamentares com os quais eu conversei reafirmam que o teto de remuneração do funcionalismo público é constitucional, é o limite de remuneração de todos os servidores públicos, mas nos bastidores dizem que o STF só pode se manifestar a posteriori. Um dos líderes do Congresso me disse o seguinte, abre aspas, o teto é constitucional. A decisão do ministro, nesse sentido, é redundante. Só que o judiciário não pode impedir o parlamento de criar leis, fecha aspas. Um outro parlamentar afirmou que, abre aspas, o STF não pode declarar a inconstitucionalidade de um projeto de lei. Para isso, existe a CCJ. O que ele está querendo dizer? Que ao ser aprovado, assim é o rito no parlamento, um projeto é considerado constitucional ou não pelo legislativo. Só depois de virar lei é que ele segue para análise do judiciário. E ele é declarado constitucional ou não na Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das principais comissões da Câmara dos Deputados. Qual que é o dilema aqui, vocês que estão nos acompanhando? Na sua decisão, o ministro Flávio Dino lembra que desde 2000 o STF já arbitrou 12.925 casos sobre o teto do funcionalismo público, que é o limite dos salários da própria corte, são R$44 mil. O tema dos penduricários é muito impopular, é sensível para os parlamentares, principalmente em ano de eleição. Mas aí o que acontece? Eles acabam cedendo a pressões dos lobbies, do funcionalismo e aprovam novas leis. Consideram que elas são constitucionais e o STF, lá na frente, demonstra que elas não são. Procurei o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, mas ele ainda não se manifestou. Vou falar agora com o repórter José Matheus Santos, que tem mais informações sobre a decisão do ministro Flávio Dino. Boa tarde, José Matheus, seja bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta tarde aqui no Poder Expresso. Pois é, Raquel, essa decisão de hoje do ministro Flávio Dino é um reforço à decisão inicial dada por ele no dia 5 de fevereiro, quando o ministro Flávio Dino determinou a suspensão dos pagamentos dos penduricários considerados ilegais. A decisão do ministro Flávio Dino de hoje traz algumas novidades, como essa que você falou, que proíbe a criação de novas leis que criem penduricários para um pagamento extrateto constitucional. O ministro Flávio Dino também reforçou o prazo, manteve o prazo dos 60 dias que foi dado por ele na decisão do dia 5 de fevereiro para que os tribunais do judiciário, também os órgãos do poder legislativo de todo o país coloquem e destrinchem esses penduricários que são pagos e coloquem também a base legal de cada um desses pagamentos. Essa restrição de criação de novas leis vale para os poderes e também para atos normativos dos órgãos autônomos e constituídos, como, por exemplo, os tribunais de contas dos estados. Na decisão, o ministro Flávio Dino também afirmou que está proibido o reconhecimento de qualquer nova parcela relativa a suposto direito pretérito, ou seja, pagamento retroativos que não os já pagos, que não os já feitos na data da publicação da decisão liminar dele, que foi no dia 5 de fevereiro. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai avaliar se mantém ou não essa decisão de Flávio Dino em sessão que está agendada para o dia 25 de fevereiro, ou seja, a quarta-feira da próxima semana. Os demais 9 ministros vão apreciar essa decisão inicial que foi formulada pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino também nessa decisão de hoje disse que no plano jurisdicional cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal examinar a fixação de um regime transitório sobre esses pagamentos e disse que isso acontece
por causa do Congresso não ter cumprido o seu dever de legislar e mantido a omissão inconstitucional, de acordo com o magistrado. Flávio Dino renovou um apelo aos legisladores nessa decisão de hoje para que o Congresso Nacional possa se manifestar sobre o assunto. Lembrando que os pagamentos que estão cobertos pela lei de 2024, criada por uma emenda constitucional, não são contemplados por essa restrição do ministro Flávio Dino, como ele mesmo reforçou nessa decisão de hoje. Entretanto, que não está previsto em lei, vai ser, continua, na verdade, suspenso, e vamos ter aí o referendo ou não da liminar no dia 25 de fevereiro aqui no plenário do STF. Volto com você, Raquel Landim, no comando do Poder Expresso. Muito obrigada pelas informações, José Matheus. O nosso Yander Porcela está conosco. Quero fazer um pouco de análise desse assunto com ele. Yander, a gente vê que não tem manifestação pública do presidente da Câmara, Hugo Mota, nem dos deputados da mesa diretora. É muito impopular defender precatório. Mas nos bastidores eles ficam colocando esse posicionamento de que o ministro Flávio Dino estaria interferindo no legislativo. O que isso nos sinaliza mais para frente? Que mais para frente, passado o burburinho, os parlamentares vão sim aprovar novas leis que acabem de alguma forma dando um drible no teto do funcionalismo. E aí a decisão do ministro pode acabar como letra morta. Que análise que você faz, Yander? É isso, Raquel. Essa reação nos bastidores, você trouxe na sua coluna essas lideranças, né, que estão bastante incomodadas com essa decisão do ministro Flávio Dino. E é isso mesmo, porque o Congresso não quer que o Judiciário mexa nesses penduricalhos, né, nessas benesses, esses salários que vão para além do teto constitucional. Estavam acostumados a aprovar esse tipo de lei sem que houvesse esse questionamento, e agora, claro, que não querem perder esses benefícios lá na Câmara e no Senado. Agora, como você muito bem pontuou, Raquel, esse é um assunto impopular. Defender os penduricalhos é muito impopular e a gente está agora em um ano eleitoral. Esse assunto, quando a Câmara aprovou esses penduricalhos, esse assunto ficou muito em evidência e teve uma reação muito forte negativamente nas redes sociais. Isso acabou assustando, acuando um pouco os parlamentares, como aconteceu também no ano passado com a PEC da blindagem. Claro que na PEC da blindagem foi maior a reação, né? Foi num outro nível, mas a gente pode fazer essa comparação. Teve muitas críticas nas redes sociais ao Congresso. E o Congresso já não está bem com a opinião pública há muito tempo, a gente sabe disso. Todas as pesquisas mostram que o Congresso é uma das instituições menos bem avaliadas pelos eleitores, pela população em geral. Então, num ano eleitoral, fica muito difícil o presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ou seja, qual for a liderança, vir a público defender esses penduricalhos. Agora, é claro que eles vão continuar avaliando que há uma interferência do Judiciário no poder legislativo, até pela figura, né, Raquel, do ministro Flávio Dino, que já tem entrado em atrito com o Congresso há bastante tempo por causa das emendas parlamentares. O ministro é relator de processos no Supremo, já determinou várias operações da Polícia Federal que investigam essas emendas parlamentares, também já colocou várias restrições para o uso desses recursos e o Congresso não gostou nada disso e vê o Flávio Dino hoje como uma espécie de algoz do Congresso Nacional. Então, já existe esse mal-estar com o Flávio Dino e essa decisão, que é uma decisão que a gente pode até chamar de controversa. É claro que esses penduricalhos não deveriam existir porque são acima do teto constitucional, mas tem um questionamento sobre essa proibição de se aprovar projetos de lei antes mesmo de o Congresso discuti-los, né? Antes de o Congresso transformar isso em lei. Mas fica esse incômodo com o ministro Flávio Dino, que a gente pode talvez ver depois que abaixar um pouco a poeira, o Congresso tentar revidar o Supremo de alguma forma. A gente tem visto isso com frequência também. Quando o Congresso se sente muito acuado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Judiciário, eles tiram da cartola aquelas
PECs, aqueles projetos de lei que limitam o poder dos ministros do Supremo, que limitam as decisões monocráticas, que mudam o tempo de permanência dos ministros na Corte. Então, o que a gente pode ver conforme o tempo for passando, é esse tipo de revide do Congresso, até porque o Supremo também está super em foco negativamente por conta de toda a questão do ministro Dias Toffoli como relator do caso Master, teve que acabar saindo dessa relatoria. Então, o Supremo também tem vários tetos de vidro nesse momento. O Congresso pode aproveitar para tentar revidar de alguma forma, Raquel. E, Ander, deixa eu colocar a Natália Fruê na nossa conversa. Boa tarde, Nath, seja muito bem-vinda. Nath, a decisão do ministro Flávio Dino de impedir a criação de novas leis, embora ela tenha esse embate com o legislativo, né, ela entre de alguma forma nas atribuições do legislativo, ela tem muitos méritos. O ministro está mostrando aí a quantidade de vezes que o judiciário já teve que refutar a criação de novos penduricários. Ele está dizendo, né, da competência do STF para isso, da jurisprudência que já ocorre nisso. Então, assim, quando o ministro fundamenta a sua decisão, ele faz uma fundamentação muito sólida. O que você tem visto nas repercussões que a gente está fazendo desde que essa história saiu e que a gente percebeu esse embate entre os dois poderes, quando os parlamentares são confrontados com essa visão? O que você ouviu nas suas conversas? Então, Raquel, primeiro que os parlamentares falando sobre a necessidade, eles acreditam, tem uma pressão muito grande das categorias, porque se falava de concessões feitas para parlamentares do Legislativo, mas há uma pressão muito forte de servidores do Judiciário, né, porque são penduricários que existem há muito tempo. Se tem notícia aí de promotora recebendo R$600 mil por causa dessas verbas indenizatórias. Então, existe essa pressão. Ao mesmo tempo que existe a opinião pública, existe a pressão interna que eles sofrem desses servidores que não querem abrir mão das regalias. Ao mesmo tempo, se percebe nessa ação de Flávio Dino uma ação habilidosa, como você disse, com muitos argumentos factíveis para tentar terminar com esses penduricalhos e também tirar o Supremo Tribunal Federal daquele foco que era o assunto principal até este momento sobre o caso Master. Então ele tenta pautar um novo assunto que tem apelo popular no momento em que o Supremo Tribunal Federal, não é novidade para ninguém, sofre com essa crise institucional e também essa crise perante a opinião pública. Então ele propõe um debate que tem esse apelo popular. Todos nós sabemos que penduricalhos são pagos no serviço público e na iniciativa privada isso não existe, Raquel.